Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Agora há pouco, estava lendo na Palavra de Deus um fato bem interessante que me chamou muita atenção. Está registrado no quarto livro da Bíblia Sagrada, no livro de Números, capítulo 27, do 1 ao 11, que fala sobre 5 mulheres. Gente, que elas conseguiram causar no deserto do Sinai e elas conseguiram mudar a lei de Moisés, por incrível que pareça. Sabe Moisés? Então, aquele grande estadista, aquele grande líder de Israel, líder dos hebreus, né? Pode ser mais propriamente dito, que retirou os escravos hebreus do Egito, como está registrado na Bíblia Sagrada. Essas 5 mulheres, elas causaram um burburinho e elas conseguiram causar ali no deserto da Península do Sinai. Elas conseguiram fazer o quê? Como assim elas conseguiram causar? Elas conseguiram mudar a lei de Moisés. Eu acho muito interessante porque nunca houve na história. Você pode procurar em toda a Bíblia. Nunca houve na história. Você não vai ler na Carta aos Hebreus, que a Carta aos Hebreus já no Novo Testamento, né, no caso. Números é no Velho Testamento, estou falando aqui agora na Carta dos Hebreus. A Carta dos Hebreus é o livro na Bíblia, no Novo Testamento, que mais se aproxima do Velho Testamento. E traz uma especificação melhorada e mais detalhada sobre o Velho Testamento. O escritor, no caso, né? Ele traz um resumo mais específico, falando sobre os sumos sacerdotes, falando sobre algumas leis, repete algumas leis ali, sobre sacrifícios, fala sobre os deveres e obrigações dos sumos sacerdotes, todo o ritual levítico ali e outras coisas afins. As obrigações do templo, beleza. Só que é o seguinte, gente. 5 mulheres ao todo. 5 mulheres causaram um burburinho violento que eu achei muito estranho. E eu vou te ser sincero, você que está nos assistindo. Quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, eu achei muito estranho. E eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia Sagrada, comecei a estudar, comecei a ver. Falei, realmente, essas mulheres, entendeu? Essas mulheres não são brincadeira, não. Essas mulheres foram fortes mesmo, essas mulheres, entendeu? Como diz minha mãe, né? Não são flor que se cheiram. Aliás, não foram flor que se cheirassem, né? Porque para mudar a lei daquela época, gente, não é brincadeira não. Igual, por exemplo, como é que você vai chegar hoje na cara dura, na cara larga, chegar lá no Congresso Nacional e vai mudar uma lei lá do presidente da República? Não tem como. Você tem que ser macho pra caramba. Tem que ser muito macho. Só que essas mulheres aqui, elas conseguiram mudar a lei de Moisés. Né? Conseguiram. Vou até ler aqui para os amados. Né? Tá aqui, ó. Números capítulo 27, do versículo. Aqui, ó. Números capítulo 27, versículo 1 ao 2 em diante. Só que o 1 já fala que o 1 é bem grande, né? Tá escrito assim, ó. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, é o nome do sujeito. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éter, neto de Eleade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Malaá, Noa, Ogla, Milca e Tirzá. Ô, gente, para sumir de vista. Então o que essas mulheres fizeram? Essas 5 mulheres, filhas de um tal de Zelofeade. Né? O que essas mulheres fizeram? Existia uma situação lá em Israel, lá no, segundo os hebreus, que acontece? Que lá no deserto eles peregrinaram 40 anos antes de chegar na Terra Prometida, antes de chegar em Canaã. E antes de chegar em Canaã, repartiam-se as terras ali para colocar os seus gados, suas tendas, entendeu? Para ter um pouco de água, um pouco de pasto, mesmo estando no deserto. Não sei como é que no deserto se viravam. Aí beleza, tá aí tudo bem.
Só que é o seguinte, gente. Antes de entrar em Canaã, repartiram-se então um pouco de terra ali, né? Não sei como é que se reparte terra em deserto, até porque eles eram peregrinos. Eles eram nômades. Como é que reparte terra em deserto? Mas está na Bíblia, então eu não quero negar nada da Bíblia, que eu não sou doido. Aí beleza. Isso aqui antes de chegar em Canaã, antes de Josué ser líder no lugar, antes de ser o sucessor de Moisés. Moisés aqui estava na parada já, beleza. O que acontece? Moisés, então, essas mulheres chegam na tenda, na porta da tenda do encontro, na tenda da revelação. Essas 5 mulheres se prostam reverentemente perante Moisés, perante os sacerdotes e perante toda a congregação e disseram o seguinte: olha só, Moisés, você, o senhor aí, todos os anciãos e todos os pais, os chefes de família e toda a congregação, ouça-nos. O nosso pai, Zelofeade, ele morreu. Que nome esquisito, né? Zelofeade. Ai, gente, cada doideira, cada nome estranho. Nosso pai Zelofeade morreu e não deixou filhos. E na sua lei que se arrumou aí junto com o nosso Deus, diz o seguinte, que se o homem tiver filhos, vai ter terra. Se o homem não tiver filho, não vai ter terra nenhuma. Né? E o nome dele vai ser entregue ao esquecimento, vai ser lançado no mar do esquecimento. Né? Então o que nos acontece? E o nosso pai teve 5 filhas. E aí? O nome do nosso pai vai ser jogado na lama? Vai ser jogado ao esquecimento? Não pode. Então como é que nós faz? O que nós queremos? Nós queremos que... Poxa, nós estamos aí morando de aluguel. Nós queremos a terra também. Queremos plantar, queremos dar comida para o nosso gado, queremos dar água para o nosso gado, queremos ter, né, a nossa casa, queremos ter os nossos maridos, queremos, né, ter o nosso casamento, nossos filhos, queremos propriedades. Então nos dê propriedades. Muda essa lei, como é que nós fazemos? Nós não temos irmãos. Se nós tivéssemos um irmão, pelo menos um nome do nosso pai seria salvo. Nós somos 5 mulheres. Então Moisés coça a cabeça, imagina eu que Moisés coça a cabeça. Como ele, nas 613 epígrafes que existia na lei de Moisés, olha que doideira. Que doideira. Que doideira. Não existia nenhuma lei que outorgasse isso para as mulheres. O que Moisés fez? Levou essa palavra, levou essa palavra e essa parada e esse mistério até Deus. Moisés sobe no monte e apresenta para Deus, e Deus falou bem com ele assim: Moisés, as filhas de Zelofeade têm razão, porque Zelofeade não deixou nenhum filho varão, ele deixou 5 filhas, então elas são justas naquilo que elas disseram. Pega então e dê uma terra para cada uma das 5. Dê terra para elas, que o que elas falam é justo. Gente, o que eu aprendo aqui? O nosso Deus, para nos abençoar, o nosso Deus, para nos dar uma vitória, para nos dar uma bênção, em determinadas circunstâncias, por mais difícil que nós, né, achamos que possa ser, por mais difícil que esteja na nossa frente, ele muda ocasiões, muda estações, muda leis, troca leis, muda estações, muda, entendeu? Deus faz aparecer porta onde não tem, Deus faz grandes coisas. E eu adoro e glorifico a Deus porque assim o Senhor tem sido na minha vida. Eu adoro a Deus e glorifico a Deus por isso. Basta crer. Somente isso. É o que Jesus fazia no Novo Testamento. Isso é maravilhoso. Sabe como é que Jesus fazia no Novo Testamento? É o seguinte, os escritores, não o autor, porque o autor é o Espírito Santo. Eu não me canso de falar isso. O autor é o Espírito Santo. Escritor, são os escritores, são 40 escritores. Os escritores do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram o seguinte: todas as vezes que alguém precisava de um milagre, Jesus perguntava para ele o seguinte, fala assim: meu filho, minha filha, você crê que eu posso fazer assim? Senhor, eu creio, acredito. Então Jesus que ele falava: vá e seja feito conforme a sua fé. E logo a pessoa enxergava, quem era cego, quem era surdo ouvia, entendeu? Quem era manco começava a andar, quem era coxo começava a andar, o morto ressuscitava, o leproso era purificado, o demônio saía da pessoa, e Deus fazia grandes coisas, maravilhosas coisas. Multidões eram abastecidos com comida, ninguém passava fome. Gente, era uma maravilha, eram cruzadas maravilhosas, cheio de bênção, cheio de coisas maravilhosas. Deus fazia grandes sinais e prodígios, maravilhas nessa terra. Era o próprio Deus Filho, eu adoro e glorifico Ele por isso.
E eu falo mesmo com toda certeza da minha alma. Eu acredito e honro a bandeira e falo mesmo, eu acredito que Jesus Cristo é o Deus vivo, encarnado nessa terra aqui, morreu, ressuscitou dentre os mortos, saiu do sepulcro andando e foi visto por mais de 500 irmãos aqui, permaneceu aqui nessa terra 40 dias, dando as últimas instruções aos seus discípulos, e depois foi assunto aos céus. Está sentado à destra de Deus vivo para a glória e honra do Senhor Deus, que fez os céus e também da terra. Esse é o verdadeiro sentido do cristianismo. Então, gente, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. São poucas palavras. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. E isso, então, foi o que as filhas de Zelofeade... Gente, fico doido. Doido com essas coisas. Que nome estranho! Zelofeade, que nome estranho. Nome esquisito. Cada nome estranho. Oh, é por isso que eu falo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe essa bênção com cada pessoa que você quiser aí, com sua igreja, com seus pastores, com seus... seja com quem for, com sua família, com quem for, gente, com quem for. Porque é cada nome que vocês vão ver aqui, cada particularidade. Porque aqui no nosso canal, gente, aqui no nosso canal, para a misericórdia do Senhor, eu sempre vou estar falando novidade com vocês aqui. Sempre. Pegue, busque nos outros canais, nos outros vídeos fora aí, para trás, busque mais para trás dos meus vídeos atrás aí. Vocês vão ver só novidade, a gente só prega aqui novidade, a gente só ensina novidade, a gente só revela novidade, só coisa que vocês nunca ouviram falar, tenho certeza. Quem já ouviu falar das filhas de Zelofeade? Malá, Zicla, entendeu? Noa, entendeu? Isso é doideira. Que dirá Zelofeade? Parece até falava top, né? É estranho. Então Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!